Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao YouTube dessa casa tão boa, que traz sempre pessoas muito maravilhosas, pessoas que trazem muitos ensinamentos pra gente. É sempre um prazer estar aqui, fico muito feliz pelo convite e é sempre bom quando a gente pode bater esse papo, trocar um pouco os conhecimentos, o que a gente sabe, né? Porque aqui é uma troca, que não tem ninguém que sabe mais do que ninguém, estamos todos aqui para aprender e a minha missão aqui é trazer um pouco do que eu entendo sobre o tema de relacionamentos à luz do Espiritismo, para a gente poder debater, mesmo que virtualmente, né? Vocês podem deixar nos comentários, debater sobre esse tema, pensar, né? Refletir sobre esse tema. Agora com a proximidade do Dia dos Namorados, está tudo tão próximo, a gente muitas vezes se questiona, a gente muitas vezes se pergunta, quem está sozinho se pergunta por que está sozinho, quem está acompanhado se pergunta se aquela pessoa é a pessoa que realmente vai ficar com essa pessoa para sempre. Então, nesse momento aqui, o que a gente vai fazer é só dar uma pincelada e cada um depois vai refletir internamente sobre o assunto. Eu vou começar aqui lendo a página, depois eu vou fazer a prece e depois a gente conversa um pouquinho sobre o assunto. Então, no capítulo 108 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o título é Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus, está em Mateus capítulo 18, versículo 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação da eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração, indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes, se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos. Os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Então, depois dessa passagem, vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer por estarmos juntos mais uma vez, por poder falar um pouco da doutrina espírita, que tanto nos conforta, que tanto nos traz carinho e amor, e nos traz aquilo que a gente precisa entender para poder seguir em frente, para seguir nessa vida material, com provas, com expiações, e sempre com a fé fortalecida, sempre com a fé em Jesus, de que tudo vai passar, de que tudo vai melhorar, e de que estamos passando por aquilo que é necessário para o nosso progresso. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, como eu falei, nós vamos falar um pouco sobre relacionamentos à luz do Espiritismo. Esses relacionamentos aqui, embora eu tenha até falado no início um pouco do enfoque da questão do Dia dos Namorados, né?
é para tudo. Não é necessariamente um relacionamento de amor conjugal, mas pode ser de amor de pais e filhos, amor entre amigos, entre parentes, não necessariamente apenas aqueles que têm um relacionamento conjugal. E aí os questionamentos iniciais que eu trago aqui para a gente começar a refletir, e a partir deles é que a gente vai falar um pouco, vai continuar um pouco a explicação, é possível viver sem o afeto das outras pessoas? Ou seja, é possível viver nesse mundo material sem que nós tenhamos o afeto de outras pessoas, as pessoas queiram estar próximas de nós, nos amem, que nós possamos dar amor a elas, afeto para elas, da mesma forma que elas nos darão afeto? É possível que nós consigamos viver dessa forma, praticamente isolado, né? O que é necessário para que o amor possa existir e se manifestar? O que a gente precisa fazer para que esse amor exista, cresça e apareça, né? Como a gente brinca. Mas o que a gente precisa fazer para isso? Porque existem pessoas que excluem de sua vida parentes, amigos e até filhos. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Dada a sociedade que nós estamos vivendo, pessoas que não conseguem conviver entre si por diversas divergências e não conseguem entender muitas vezes que aquela divergência, que pode ser de uma opinião, pode ser política, pode ser o que for, essa divergência ela não deveria vir para o lado pessoal, né? Para o lado de família, para o lado daquela amizade profunda, né? E essa diferença, ela significa divergência. Eu posso pensar diferente de vocês, da mesma forma que vocês pensam diferente de mim. E tá tudo ok. Será que esse pensamento diferente tem que gerar uma divergência? Será que não podemos conviver entre nós, mesmo que tenhamos opiniões diversas? Óbvio, e aí quando eu falo opiniões diversas, a gente não pode pensar que é apenas uma opinião quando eu ofendo uma outra pessoa, quando eu prejudico uma outra pessoa. Aí a gente sai do caminho de uma divergência, de uma diferença de opinião. Aí a gente entra a gente fere até as leis morais, as leis divinas. Então é diferente. Eu digo apenas de diferença de opinião, onde eu gosto de A e fulano gosta de B. Será que isso é suficiente para que tenha uma divergência ao ponto de acabar uma amizade ou um relacionamento, né? E nessa esteira aí do relacionamento, o que é um relacionamento saudável? O que tem um relacionamento saudável, né? A responsabilidade de buscar o equilíbrio próprio individual é intransferível, né? É nosso. Eu tenho a responsabilidade de buscar o meu equilíbrio. Ela é minha responsabilidade individual e intransferível. Eu não posso transferir para uma outra pessoa essa responsabilidade de buscar o equilíbrio, meu equilíbrio. Ela vai ter que buscar o equilíbrio dela. E aí por isso nós não devemos delegar ao outro a responsabilidade pela nossa evolução. A responsabilidade da minha evolução é só minha, né? Mas nós podemos buscar relacionamentos que nos auxiliem e nos impulsionem no sentido moral e espiritual. Então, quando a gente pensa na evolução, nesse equilíbrio, sou eu quem tenho que buscar o meu equilíbrio. É minha responsabilidade. No entanto, eu posso contar com pessoas próximas, contar com pessoas que estão no meu relacionamento para que elas me auxiliem, me ajudem, tornem essa caminhada um pouco menos difícil, para que elas me forneçam explicações, para que elas me tragam o carinho, aquele momento que eu preciso de alguém que faça, que me fale palavras carinhosas, palavras de conforto. Eu posso ter pessoas no meu relacionamento que tragam para mim esse conforto, e que me auxiliem na jornada, né? Que me permitam, junto com elas, seguir a jornada. E é da mesma forma que elas me auxiliam, em um outro momento eu vou auxiliar essas pessoas. Então é uma troca. A busca pelo equilíbrio e pelo aprimoramento é minha. Eu não posso delegar. Eu não posso virar para essa pessoa e falar, você tem que me ajudar. Não. A busca é minha.
mas eu posso pedir a essa pessoa conselhos. Eu posso pedir, não só a essa pessoa, eu posso pedir que ela me indique livros, que ela me indique passagens, de repente, para que aquilo ali seja mais fácil para mim. E aí nós precisamos refletir, né, sobre o que nós entendemos por relacionamento e em que nós acreditamos, o que parece ou não normal para a gente dentro de uma relação. Porque por mais que não exista uma obrigação de estarmos unidos, nós estamos sempre buscando alguém que nos faça bem. Então eu não tenho obrigação de estar com alguém. Muitas vezes, né? Óbvio que em algumas situações pode ser uma expiação para aqueles espíritos que estão encarnados e que eles talvez tenham que conviver de uma forma forçada. Mas na grande maioria das vezes, eu não tenho obrigação de estar com aquelas pessoas. Então eu preciso entender o que é normal dentro de uma relação e por que eu estou ali. E eu não posso obrigar aquela pessoa a estar comigo, da mesma forma que ela não pode me obrigar a estar com ela. Nós estaremos juntos enquanto nos fizermos bem. E aí, não é enquanto nos fizermos bem materialmente, porque aí vira uma relação de interesse. Eu vou ficar ali perto daquela pessoa porque aquela pessoa tem algo que me beneficia. Aquela pessoa tem condições, aquela pessoa me leva para os melhores lugares, aquela pessoa me ajuda financeiramente, então eu vou ficar com ela. Não é isso. Enquanto ela me beneficia para o meu progresso. Enquanto estamos numa relação onde para as duas pessoas é bom, onde faz bem para as duas pessoas e não só para uma. Porque quando você está numa relação por interesse, uma pessoa vai ser beneficiada e a outra, muitas vezes, ela vai acabar se prejudicando porque ela está sempre se doando para aquela pessoa e nunca recebendo nada em troca, né? E aí, na questão 938 do Livro dos Espíritos, fala sobre isso. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Então, uma das maiores felicidades que nós temos aqui é encontrar pessoas que nós temos afinidades, que nós nos simpatizamos com aquelas pessoas e nos sentimos bem por estar com aquelas pessoas, né? Nas alegrias que esses encontros proporcionam, tem o homem as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Por que ele está excluído? Porque é óbvio, se ali a maior felicidade é você encontrar pessoas que simpatizem, né? Eu encontrar pessoas que simpatizem comigo, pessoas que eu simpatizo também, haverá uma troca mútua de amor, uma troca mútua de carinho, uma troca mútua de interesses. E quando a gente fala de uma pessoa egoísta, ela não vai ter isso, porque ela vai querer só vem a mim, né? Como tem aquela expressão que utilizam muito, só quer vem a mim, o vosso reino não quer. É basicamente isso. O egoísta ele não vai conseguir sentir essa felicidade. Por quê? Porque ele não consegue entender que é um sentimento mútuo e que quando sairmos do mundo daqui, no mundo material, e formos para o nosso mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, que é efetivamente de onde nós viemos, que estamos aqui temporariamente, lá vai ser tudo amor e bem. E lá eles não vão conseguir, porque o egoísta lá não vai conseguir manter aquele egoísmo dele, manter com que aquelas pessoas fiquem próximas a ele simplesmente para que ele tenha o interesse dele saciado. Então, a gente sempre está em busca de encontrar o amor, de encontrar as pessoas que nos fazem bem, as pessoas que simpatizam com a gente. E isso é natural. Estamos aqui pensando nisso, né? Estamos aqui querendo isso. Querendo estar juntos, querendo estar com outras pessoas, querendo estar com pessoas que nos fazem bem, que nos sentimos bem. É natural e está no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos falam isso. E aí também, nesse caminho de um relacionamento saudável, a gente tem que pensar no autoconhecimento. E por que a gente tem que pensar no autoconhecimento? Porque quando eu conheço a mim mesma, quando eu conheço aquilo que está dentro de mim, eu consigo perceber,
o que é saudável dentro de um relacionamento. Eu consigo perceber que eu tenho os meus limites e aquela pessoa vai ter os limites dela e eu entendo que ela tem os dela, mas eu tenho os meus também. E aí dentro daqueles meus limites eu consigo estabelecer até onde aquela relação pode ir, né? Então dentro disso, cada um dentro do relacionamento ele vai ter o respeito, ele vai ter o companheirismo, a comunicação e a confiança, né? Sem isso, sem respeito, sem companheirismo, sem comunicação e sem confiança, nenhum relacionamento consegue prosperar. Nenhum relacionamento consegue seguir em frente. Por quê? Quando a gente tem esse rompimento de, por exemplo, a confiança, como é que eu vou conseguir sentar com aquela pessoa novamente e me abrir para ela se eu não confio? Se eu acho que aquela pessoa não vai ser justa, talvez não seja justa a palavra, mas aquela pessoa, ela não faz jus àquilo que eu estou doando para ela, que é a minha confiança, né? E o companheirismo, se a pessoa não é meu companheiro, se a pessoa não está ali me acompanhando, né? Não digo necessariamente comigo naquele momento, mas se não é uma pessoa que está me acompanhando naquela fase que eu estou passando e precisando daquela pessoa, não tem como continuar. O respeito, principalmente, né? Como é que eu vou conseguir continuar com uma pessoa próxima de mim se essa pessoa não me respeita? E aí ela não me respeita em vários aspectos. De repente ela não respeita os meus limites, ela não respeita até onde ela pode ir comigo, aí ela vai acabar ultrapassando esse limite e tendo uma liberdade que eu não dei, né? E nesse ponto entra a comunicação, porque é ali que eu tenho que falar: olha, não gostei. Eu não preciso chegar numa situação onde a gente se desentende, eu não preciso chegar para essa pessoa e chegar com o pé na porta. Eu posso chegar para ela na comunicação e explicar: olha, essa atitude feriu um pouco do meu limite, ultrapassou um pouco do meu limite. A gente pode conversar sobre esses limites que eu tenho e que você tem, para que a gente não fira um ao outro, né? E não é o amor que traz tudo isso para uma relação. Pelo contrário, o amor, ele é uma construção e uma consequência de todas essas características, do respeito, do companheirismo, da comunicação e da confiança. Então o amor, né, quando a gente fala muito de diferenciar a paixão do amor, né? A paixão é aquela coisa que chega, que surge, que arrebata, que, nossa mãe, caramba, eu estou completamente apaixonada. Mas depois que essa fase passa, o que fica é o amor. E se você não tem o respeito, se você não tem a confiança, se você não tem uma comunicação, se você não tem um companheirismo, não tem como o amor ficar, o amor prevalecer. Ele não vai ser construído, porque aqueles pilares para a gente chegar até lá, a gente não consegue, a gente não tem. A gente não construiu aquela base para a gente conseguir chegar até o amor. E aí, não raras vezes, quando uma dessas situações, a confiança, enfim, quando uma dessas situações é quebrada, muitas vezes o amor é quebrado. Por quê? Porque a gente talvez não tenha formado uma base sólida para a gente conseguir seguir em frente, né, nessa relação. E por falar em amor, né, que seria o amor, enfim, por falar em amor, a busca pela felicidade, ela será frustrada se nós não descobrirmos que só existe uma única fonte de realização profunda, que é o amor. Se a gente não conseguir perceber isso, a gente não conseguiria entender que essa fonte de realização é o amor e não os bens materiais, porque quando a gente pensa que a nossa realização profunda é em ter o carro do ano, a casa gigante com piscina, com tudo aquilo que a gente acha que a gente precisa ter. Quando a gente acha que os bens materiais são o que efetivamente vão nos dar essa realização, a gente se frustra. Porque você pode não ter tudo isso, você pode não realizar da forma como você pensa que você tem direito, que você faz jus. E aí quando isso acontece, você vai ficar frustrado. Então se você fica frustrado,
Ali é porque, na verdade, aquela fonte não era a fonte de amor que você deve, a fonte de realização que você deveria buscar. A maior fonte de realização que a gente deve buscar é o amor, né? É ele que nos permite alcançar a absoluta satisfação de nossa verdadeira natureza. E aí, aqui falando, me veio à cabeça que de repente poderia ser a gente conseguir sentar e conseguir deitar e pensar: nossa, hoje foi um dia que eu fiz bem ao próximo, que eu auxiliei o próximo, que eu ajudei o próximo, e isso vai trazer uma felicidade tão grande e vai fazer com que cada um coloque a cabeça no travesseiro e durma com tranquilidade, e durma da melhor forma, porque sabe que entregou o melhor de si, entregou aquilo que ele tem para as pessoas que eventualmente precisaram, que cruzaram o caminho dele naquele momento. E aí a Joana de Ângeles fala no livro Despertar do Espírito: o fluxo da vida humana se manifesta através dos relacionamentos das criaturas umas com as outras. Então eu vou parar aqui para falar. O fluxo da vida humana, ou seja, é necessário que nesse fluxo da nossa vida terrestre a gente tenha esse relacionamento com outras pessoas e contribuindo para uma melhor e mais eficiente convivência social. Esse relacionamento é o que a gente vai conseguir ter uma convivência melhor. E ninguém nasce sabendo. É para isso que existe a nossa fase da infância, onde a gente vai aprendendo e construindo essa convivência social. É quando a criança chega para o amiguinho e bate nele porque quer o brinquedo que está na mão dele. Aí o pai e a mãe chegam lá e falam: não, você não pode bater, o brinquedinho está com ele. Nesse momento é ele quem está brincando, pega o outro brinquedinho. Depois vocês vão trocar. É a partir daí que a gente vai aprendendo como se dá essa convivência. Nas expressões mais primárias do comportamento, o instinto gregário aproxima os seres a fim de os preservar mediante a união de energia que permutam, mesmo sem se darem conta. Então esse instinto que se tem naturalmente faz com que nos aproximemos de outras pessoas. Por isso que eu falei que é muito difícil que você consiga consiga viver insulado, né, que falam, né, sem nenhum tipo de convívio social. Esse convívio social, ele é natural, é um instinto e a gente acaba buscando. A gente acaba buscando conviver com outras pessoas. É natural. Se você, por exemplo, eu me mudei, eu morava no Rio de Janeiro, hoje eu moro em Santa Catarina. E aqui eu cheguei sem conhecer absolutamente ninguém, né? A não ser o meu marido, que veio comigo. Mas, tirando ele, eu não conhecia ninguém. Ao chegar aqui, naturalmente, nós fomos procurando outras pessoas que pudessem agregar a gente, a nossa vida, ao nosso cotidiano. Fomos procurar um centro espírita na cidade. O próprio trabalho fez com que conhecesse outras pessoas, e aí naturalmente fomos criando um novo ambiente, um novo convívio social. E é natural, porque imagina chegar aqui e não encontrar ninguém, não conhecer ninguém e também não querer me aproximar de ninguém. Se eu fizer isso, a minha vida vai ser muito ruim, a minha vida vai ser muito triste. Então, é natural que a gente procure outras pessoas para continuar essa nossa convivência social. O desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor, a fim de alcançar a plenitude existencial. Então, como a gente sabe, se relacionar com outras pessoas não é fácil. Eu vou encontrar no meu caminho pessoas que discordam de mim e vou discordar de muitas pessoas. E às vezes, nessa discordância, vai ser um relacionamento mais difícil de se levar, mas que ele mantém aqueles pilares. E não há desrespeito, não há falta de confiança, são apenas opiniões diferentes, mas que a gente consegue transpor essa barreira e consegue se relacionar com aquela pessoa. Então, esse desafio do relacionamento, ele é o convite que a gente tem ao amor. Por quê? É difícil manter esse convívio, é difícil manter essa convivência com pessoas que às vezes pensam tão diferente de nós. Mas são pessoas boas, são pessoas que nós gostamos, mas ela tem uma coisa ali que eu não concordo. Só que ok,
eu posso amar aquela pessoa dentro, né, dos pilares. Eu posso amar aquela pessoa se ela me respeita, se ela é uma companheira, se ela tem a minha confiança, eu tenho a confiança dela, né, se ela se comunica comigo. Nós podemos ter um bom relacionamento. E essa é a grande chave, né, para o nosso... para a gente conseguir aprimorar e chegar a esse grande amor, que é o que a gente almeja da nossa real felicidade, da nossa felicidade plena. Torna-se incompleto discursar sobre o amor, se não abordarmos sobre o que é necessário para que ele possa existir e se manifestar. Temos que ter relacionamentos e convivência. Por que temos que ter relacionamentos e temos que ter convivência? Porque como é que o meu amor vai se manifestar se eu estiver sozinha? Se eu não tiver uma convivência com outras pessoas, se eu não me relacionar com outras pessoas. E aqui é independente do tipo de relacionamento. Pode ser um relacionamento de amor, de conjugal, pode ser um relacionamento de amigos, um relacionamento entre parentes. Não tem como? É incompleto. A gente precisa ter o relacionamento e a convivência para que a gente consiga falar sobre amor. Porque somente quando a gente faz essa troca entre as pessoas é que a gente consegue fazer o amor existir. Eu não vou amar naquele sentido do carinho, né, que a gente pensa do amor, e aí eu não estou falando do amor que Jesus fala, do amor ao próximo, onde a gente tem que amar a todos. Não, eu estou falando daquele amor que é o sentimento que a gente cria sobre uma pessoa. Né? Eu não vou conseguir amar aquela pessoa se eu não conhecer e não me relacionar com ela, se eu não conviver com ela, de qualquer forma que seja. Eu preciso conviver com aquela pessoa e me relacionar com ela para conhecê-la melhor e para entender e formar aqueles pilares necessários. Os relacionamentos, eles refletem o nosso estado emocional e os nossos desejos e perspectivas em relação a nós mesmos. Muito do que nós colocamos no relacionamento é aquilo que a gente espera. Eu espero que aquela pessoa e aquele relacionamento seja dessa forma. Então, o relacionamento ele vai refletir o nosso estado emocional. Por exemplo, se o meu estado emocional hoje é de uma profunda tristeza e eu preciso de uma pessoa que ela entenda essa tristeza, que ela de repente fique triste comigo, o meu relacionamento vai refletir esse meu estado emocional, porque eu vou atrair uma pessoa que também quer isso. Eu vou atrair alguém que tem esse mesmo objetivo, alguém que pense da mesma forma que eu. Agora, se eu quero, se o meu estado emocional é o de me abrir para conhecer uma pessoa, para que essa pessoa possa buscar junto comigo a felicidade no amor, né, aquela pessoa entenda que a felicidade não está naqueles bens materiais, é muito além daquilo, aí o meu relacionamento vai refletir isso. Então, o relacionamento ele vai refletir o nosso estado emocional e o que a gente espera daquele relacionamento, qual o objetivo que a gente tem com aquele relacionamento. Se eu quero apenas um relacionamento de interesse, se eu quero um relacionamento onde a pessoa faça por mim financeiramente, materialmente, aquilo que eu não consigo fazer sozinha, eu vou atrair pessoas que querem isso. E aí o meu relacionamento pode ser bem conturbado, porque se eu quero atrair uma pessoa que vai me manter financeiramente, por exemplo, aquela pessoa uma hora vai me cobrar. Não, eu estou te dando, então agora eu quero a minha parte. E aí é o interesse, é simplesmente por interesse. Aceitamos o que acreditamos merecer e damos ao outro aquilo que consideramos o que lhe é digno. E por esse motivo, relacionamentos são um espelho para a alma, refletindo nossas atitudes e sentimentos. Eu falo muito que às vezes quando uma pessoa faz algo que me fere, ou que fere alguém que eu conheço, alguém que eu amo, alguém próximo a mim, e aí essa pessoa fala para mim que está muito chateado, eu sempre falo isso. Aquela pessoa, cada um dá aquilo que ela tem, e aquela pessoa só tem isso para te dar. Ela só tem isso para poder mostrar para você.
E não necessariamente é algo bom, não necessariamente é uma coisa boa. Se ela te feriu, é porque ela tem isso dentro dela. É porque dentro dela, ela tem aquela maldade, aquela ruindade, aquilo está no coração dela. Então, dentro daquilo que a gente tem num relacionamento, a gente dá aquilo que a gente tem. E a gente recebe aquilo que a gente acredita que a gente merece receber. Então, se eu entro num relacionamento onde eu acredito que eu mereço receber amor, afeto, carinho, eu não vou permanecer num relacionamento onde a outra pessoa me faz mal, onde a outra pessoa não me dá amor, não tem carinho, não tem afeto por mim. Então, o que acontece? Dessa forma, eu consigo perceber que aquele relacionamento não é um relacionamento saudável, que hoje em dia é muito chamado de relacionamento tóxico. Eu consigo perceber que aquele relacionamento ali não está fazendo bem nem para mim e nem para outra pessoa. Em um mundo ainda movido por interesses egoístas, é difícil imaginar um relacionamento construído com amor. De fato, os nossos sentimentos ainda estão mais ligados às questões materiais do que às espirituais. Lembra que eu falei lá atrás sobre a felicidade, o que é a felicidade plena? A felicidade plena a gente só vai descobrir quando a gente tiver esse amor, quando a gente conseguir construir esse amor. E não quando a gente tiver a casa mais bonita da rua, o carro do ano, a conta bancária recheada. Não é isso que vai levar a gente até a felicidade plena. Então, enquanto a gente tiver sentimentos ligados a matéria muito mais fortes do que ao espírito, do que os sentimentos ligados à parte espiritual, a gente continuará tendo relacionamentos com interesses egoístas. Por esse motivo, a afeição não persiste eternamente, porque cessa ao desvencilhar do corpo físico. Acabou o corpo físico, não vai ter ali aquela afeição, porque o meu interesse era somente pela matéria, pelo que ela podia me proporcionar materialmente falando. Então, vamos dizer, se eu proporciono para uma pessoa um benefício material muito grande, e aí eu vou para o mundo espiritual, né? Eu vou deixar o meu corpo, vou deixar o mundo material e passar a viver no mundo espiritual, aquela pessoa que tinha apenas um interesse egoísta em mim, para ela tanto faz como tanto fez, ela não vai sofrer, ela não vai sentir a minha falta, ela não vai sentir a minha ausência. Por quê? Porque a única coisa que fazia ela ser ligada a mim eram os interesses egoístas que ela tinha do bem que eu proporcionava materialmente para ela. A partir do momento que eu deixei esse plano e que ela não me tem mais, aí eu não faço mais parte daquilo que é necessário para ela, daquilo que para ela é interessante e é importante, né? E aí, na pergunta 766 do Livro dos Espíritos, Kardec fala o seguinte: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, naturalmente, como já vimos lá atrás, estamos aqui para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, se a gente não precisa viver em sociedade, para que a gente fala? Para que a gente expressa as emoções, expressa os sentimentos? Por quê? Se eu vou viver sozinha, eu não preciso. Eu não preciso saber falar. Eu não preciso me expressar. Então, se eu não preciso me expressar, se eu não preciso saber falar, saber me manifestar, então, para que eu vou viver com outras pessoas? Né? Eu vou viver sozinha. E não foi esse o objetivo. Deus deu a gente esses dons da comunicação e da fala para que nós pudéssemos viver nessa sociedade. Vivemos atualmente numa sociedade de relação, uma sociedade relacional. Precisamos nos relacionar. Se hoje eu estou aqui, falando aqui, gravando esse vídeo para casa, para ser publicado no YouTube, é porque em algum momento foi estabelecida uma relação entre eu e a pessoa da casa que me convidou. Em algum momento fomos apresentados e falaram: a Thalita faz palestras espíritas. E ele pensou: legal, vou chamar para minha casa, porque a gente sempre precisa de pessoas que façam palestras. E vou chamar. E aí me chamou, e por isso eu estou aqui. Da mesma forma, quando eu começo num emprego, eu não conheço ninguém no meu novo emprego. Mas eu vou lá e faço
né, faço o processo seletivo, começo a trabalhar e eu vou viver numa sociedade de relação. O emprego é uma sociedade de relação. Eu tenho alguém que vai me treinar, alguém que vai me ensinar o trabalho, alguém que vai me dizer o que eu preciso fazer, o que eu não posso fazer, como que eu faço. Eu tenho isso. E dessa forma é que surgem as provas, né? Porque a gente começa a se relacionar com as pessoas e aí surgem as provas que a gente precisa passar. Porque seria muito fácil o progresso espiritual se eu simplesmente vivesse no mundo espiritual. Se a gente não vivesse no mundo material. Seria muito fácil, porque lá nas colônias a gente sabe que são espíritos bons, espíritos predominantemente bons, que nos ajudam, auxiliam, estão sempre procurando fazer o bem. Então, se a gente está nesse lugar onde tudo ali corrobora para que nós sejamos bons, nós seremos bons também. Agora, a partir do momento que nós somos colocados aqui no mundo material, aí muda de figura. Quando somos colocados no mundo material, aí tudo modifica. Por quê? Porque aí nós vamos começar a nos relacionar com pessoas que não são necessariamente boas, com pessoas que não querem necessariamente nosso bem e que podem fazer algum mal pra gente. E aí quando isso acontece, é a nossa prova. É aí que está aquele momento que a gente para e pensa, será que eu sou bom mesmo? Será que eu aprendi mesmo tudo aquilo que eu fiquei estudando, que eu assisti lá na palestra, que eu li lá nos livros? É aí que nós somos testados. Na pergunta 768, Kardec fala assim: procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E aí os espíritos respondem: o homem tem que progredir. Tem que progredir. Não é, o homem pode progredir. Não, ele tem que progredir. Ele está aqui para progredir. Insulado, ou seja, afastado de tudo, né? Isolado de tudo, não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Ou seja, ele não vai conseguir interagir e lidar com essas pessoas que eventualmente, a gente brinca, né, de testou a minha paciência, né? Então a gente não vai conseguir dispor dessas faculdades. É-lhe necessário contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. O que os espíritos querem dizer aqui? Se eu vivo isolada e eu não tenho contato com outras pessoas, eu não vou dispor dessas faculdades. Como eu falei, eu não vou precisar ler, eu não vou precisar falar, eu não vou precisar saber de nada disso. Basta que eu saiba ir à rua ali, né? Isso pensando lá muitos milhões de anos, milhares de anos atrás. Vou à rua e mato lá o bicho para eu comer, como, durmo, só. Eu não preciso saber nada mais do que isso. Porque o que é necessário para mim eu já tenho. Agora, a partir do momento que eu estou na sociedade, eu tenho que ter outras faculdades. Eu tenho que dispor das minhas faculdades. A gente vê, por exemplo, uma pessoa que não fala, a gente criou a língua de sinais para que ela possa se comunicar, para que ela possa colocar aquilo que ela está pensando para fora, já que ela não tem como falar. O bebê, quando chora, muitas mães falam: esse choro é o choro do sono, esse choro é o choro da fome. Porque, de alguma forma, ele tem a faculdade de se comunicar e de mostrar ali que ele está com sono e que ele está com fome, que tem alguma coisa incomodando. Ele não sabe falar, mas ele tem uma faculdade para demonstrar aquilo que ele está sentindo. E por isso, então, é necessário. Tal progresso trata-se de um processo individual e coletivo ao mesmo tempo. Por quê? Ele é individual porque eu vou instituir a minha própria trajetória. Eu sou a responsável, como eu falei lá no início, eu sou responsável pela minha trajetória evolutiva. Mas ele é coletivo porque nós precisamos de outras pessoas para fazer essa troca. Então, o meu processo de elevação e de progresso, ele vai se dar das duas formas. De uma forma individual, quando eu compreendo que eu sou responsável pelo meu progresso. Eu sou responsável por caso alguém faça alguma coisa a mim, a minha reação, a minha emoção é minha. E sou eu que tenho que gerir essa emoção. E é coletivo por quê? Porque pode ser que alguém teste, alguém venha
testar a minha paciência, alguém venha me colocar à prova, né? Então é por isso que ele é individual e coletivo ao mesmo tempo. E aí aqui o Emmanuel ele construiu no livro Vida e Sexo, o Emmanuel, por Chico Xavier, né, psicografado por Chico Xavier, ele construiu uma referência doutrinária sobre as relações afetivas. Porque muitas vezes a gente brinca, né, e fala, isso daí é um karma, isso daí deve ter alguma coisa de outras vidas, não é possível, né? Ou então, nossa, essa pessoa, eu amo muito essa pessoa, tem coisa de outras vidas aí. Né? A gente sempre fala, a gente sempre tenta entender, sempre tenta compreender aquele relacionamento, né? E aí ele trouxe então essa referência doutrinária sobre as relações afetivas e ele detalhou em diversos capítulos, mas sintetizando aqui, como que os relacionamentos do presente se estruturam. E são 3 formas. O casal, e aí eu estou colocando casal, mas a gente pode pensar num todo, não somente em casal. Se reconhece na atual encarnação, ele se conhece na atual encarnação, se apaixona, inicia então uma trajetória, ou seja, não tem nada do passado, ou então há uma situação de progressão onde numa existência anterior eles já se conheceram, já conviveram e por algum motivo estão vindo nessa vida, na vida presente, para continuar essa trajetória. Ou então são parceiros que em outra vida eles se comprometeram numa situação prejudicial, numa situação em que os dois se prejudicaram e que nessa agora eles precisam solucionar esse problema. Então eles vêm nessa vida para solucionar o problema. Eu trouxe aqui, para a gente já ir caminhando para o final, a fábula do porco-espinho, que muitos já devem ter ouvido, né? Que assim, num inverno muito rigoroso, o porco-espinho, que é o bichinho que vocês estão vendo aí na imagem, né? Eles têm espinhos, eles se reuniram em grupinhos para que pudessem se esquentar. Só que nessa reunião deles para se esquentar, um espetava o outro, um machucava o outro. E aí, fazendo isso, eles falaram, olha, não dá pra gente conviver, não dá pra gente ficar junto aqui se esquentando, porque vocês estão espetando, você está me machucando, então eu vou me afastar. Nesse afastamento, que estava muito frio, o que aconteceu? Muitos morreram. Por quê? Porque quando eles se aproximaram, aquele calor fez com que eles mantivessem ali, se mantivessem vivos. Os outros que se afastaram e viram isso, opa, não, peraí, eu tenho que voltar. E então eles voltaram. E quando eles voltaram, não parou de espetar. Não parou de ser difícil ficar próximos uns aos outros. Não foi isso que aconteceu. Eles continuaram se espetando, mas eles aprenderam a conviver nessa diferença e nessa dificuldade de se espetarem, né? Então, isso é a nossa realidade. É isso que a gente tem na nossa vida material. É isso que acontece hoje com a gente. A gente precisa conviver na nossa sociedade e, dessa forma, entender que eu não sou igual a outra pessoa e que vamos ter que conviver com essas diferenças sem, no entanto, que essas diferenças gerem divergências. E aí o último ponto aqui existem diferenças e a gente não pode deixar que virem divergências, né? E o divórcio? O que o Espiritismo vai falar sobre essa questão do divórcio? Daqui eu estou falando especificamente no caso de relacionamentos conjugais. E aí eu trago para a gente aqui o que fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, item 5. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, em algumas situações, pode ser que não tenha se levado em conta a lei divina para que houvesse aquela união. E aí, de fato, já existe, já estão separados, e o divórcio vem como uma lei humana para apenas confirmar aquilo, porque espiritualmente já não tem amor, não tem companheirismo, não tem carinho, não tem nada naquelas pessoas. Partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Ou seja, não é um oba-oba.
de casei, se não der certo vamos divorciar. Não, a gente não deve facilitar, a gente deve sempre tentar melhorar a situação, para a gente não deixar com que acabe aquela relação. É aí, nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo, que se operam burilamentos e reconciliações endereçados à precisa sublimação da alma. Então, assim, como não há uma união conjugal que foi feita ao acaso, aquela união tem um motivo para estar acontecendo. E aqueles problemas que existem naquela união têm motivos e estão ali para que sejam resolvidos ou que inicie a resolução. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido reconfortar e reanimar os irmãos em lide. Então, quando alguém chegar pra gente dizendo, eu tô pensando em me divorciar, né? Ao invés de a gente falar, já devia ter feito isso há muito tempo, não sei como aguentou. Não, a gente tem que reconfortar, entender o que a pessoa tá passando, falar pra ela, tudo vai melhorar, tudo vai passar, faça o que está no seu coração. E não ficar fomentando aquilo. Claro que aí nesse caso é quando não existe um caso de violência, um caso de situação extrema que coloque em risco a outra parte, óbvio, né? O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. E aí aquela união que não deu certo agora, em algum momento vão tentar novamente juntar aqueles dois espíritos para que eles possam então se reconciliar, para que eles possam então resolver aquelas pendências que eles tenham de repente no passado trazido para o presente ou que eles tenham conhecido agora no presente e tenham criado para um futuro. Então isso é o que está no Evangelho. Bom, eu finalizo por aqui. Eu espero ter trazido nesses minutos aqui um pouco de reflexão, né, para todos nós que estamos aqui. Agradeço mais uma vez o convite, agradeço mais uma vez por estarmos aqui juntos, por ter a chance de estar aqui conversando com vocês e estou sempre aberta a vir aqui para poder falar um pouco mais sobre o Espiritismo e aprender também com vocês. Vou agora finalizar com a nossa prece e tenham todos uma ótima semana. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer por esses momentos que passamos juntos, por mais um dia que estivemos aprendendo, que estivemos trocando nossos conhecimentos, trocando ideia e refletindo nas palavras de Jesus, refletindo no nosso Evangelho, refletindo naquela doutrina que nós tanto amamos. Muito obrigada por tudo, que todos possam sair daqui renovados e com fé. Que assim seja.